Ninguém é perfeito. Experiência é o nome que damos aos nossos próprios erros. Então, com essa entrada, com essa frase, nós vemos que errar é humano e é necessário que erremos, né? Seria mais inteligente se aprendêssemos com os erros dos outros, mas muitas vezes não conseguimos fazer assim. E quando errarmos, que saibamos que não foram erros, mas foram formas de se aprender a fazer algo de outra forma, ou seja, adquirimos experiências através dos nossos erros. Por detrás de nossas tristezas e frustrações, de nossas insatisfações da vida, de nossos tédios e angústias, está um sentimento, o mais pesado em nosso comportamento e responsável por grande sofrimento, que é o sentimento da culpa. Então isso acontece muito quando erramos, né? Quando erramos, quando falamos algo que não gostaríamos, quando tratamos mal alguém, depois nós ficamos nos culpando. E isso não é interessante, esse sentimento ele é muito pesado. O sentimento de culpa é o apego ao passado. É uma tristeza por alguém não ter sido como deveria ter sido. É uma tristeza por ter cometido algum erro que não deveria ter sido cometido. A culpa é a frustração pelo que nós fomos e a nossa imagem de como nós deveríamos ter sido. É uma autovingança por não termos atendido à expectativa de alguém ou nossa mesma ao nosso respeito. Quem acredita que é possível ser perfeito viverá atormentado pelo sentimento de culpa. A expectativa perfeccionista é um produto da nossa fantasia, é um conceito de que é possível viver sem cometer erros. Embora as pessoas acreditem que errar é humano, elas simplesmente não acreditam que são humanas. Isso fica meio que da boca para fora, né? Embora digam que a perfeição não existe, continuam a se torturar e a se punir em busca da perfeição. E torturam e punem os outros por não corresponderem a um ideal perfeccionista do qual não querem abrir mão. Outra crença que nos leva à culpa é acreditarmos que há uma relação necessária entre o erro e a culpa. Acreditamos que a culpa é decorrência natural do erro, que não pode haver um erro sem haver a culpa. Se acreditarmos nisso, estaremos num problema insolúvel. Ou vamos passar a vida inteira tentando não errar para não sentirmos culpa, ou então passaremos a vida inteira nos sentindo culpados porque sempre vamos errar. Essa vinculação entre o erro e culpa é falsa. A culpa não decorre do erro, mas da maneira como não nos colocamos diante do erro, vem do nosso conceito e da nossa raiva por termos errado. E tudo isso direcionado a nós mesmos, né? Erro e culpa são duas coisas distintas, separadas e que nós unimos de má fé. Erro é atitude e culpa é sentimento. Vem de nós, vem da crença de que é errado errar, que não podemos errar, que devemos ser castigados pelas faltas cometidas. Não é possível não errar. O erro é inerente, faz parte da natureza humana. Ele é necessário à nossa vida. Só crescemos através do erro. O perfeccionismo é uma morte lenta. Se tudo se cumprisse à risca, a vida seria uma repetição infinita de sucessos já vividos. Quando cometemos um erro, vivemos algo inesperado. O medo de cometer erros parece fundamentar-se na presunção de que somos potencialmente perfeitos. Contudo, o erro é uma demonstração de que somos, e quando damos ouvidos aos nossos erros, ao invés de lamentarmos-nos por dentro, estaremos em processo de crescimento. Temos medo de errar, mas erros não são pecados. Erros são formas de fazer algo de maneira diferente, talvez criativamente nova. Não devemos nos aborrecer pelos nossos erros, no mínimo, eles significam que tivemos a coragem de dar algo de nós mesmos. Então, você veja através desse texto a importância que temos de errar, né? De errar e não nos culparmos pelos erros cometidos, mas que sejamos inteligentes de não errar deliberadamente. Se vemos aquilo e sabemos que se formos fazer aquilo, vamos fazer aquilo errado, então que não erremos. Mas que saibamos que é necessário que erremos, pois através dos nossos erros nós aprendemos ou temos aí a oportunidade de fazer diferente e de usar a nossa criatividade para fazer algo de outra forma. Então, a culpa, que é um sentimento de apego a querer fazer as coisas de forma perfeita, não aceitar
que somos humanos e estamos propensos a errar, essa culpa é o que prejudica, né, em situações onde erramos de uma determinada forma. Então, lidar com essa culpa, saber ter controle sobre ela e saber entender e internalizar que vamos errar, que somos humanos e que não somos perfeitos, isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento, mas que sejamos inteligentes, que sejamos maduros para que cada erro que cometamos não repitamos por mais de 3 vezes. Eu falo por mais de 3 vezes porque eu erro uma, erro duas, né? E só consigo aprender aqui na segunda. Às vezes eu preciso errar 2 vezes o mesmo erro para aprender. Tem gente que pode precisar de mais vezes e tem gente que aprende com uma vez só. Como eu disse lá no início, né? Se conseguíssemos aprender com o erro do outro, seria mais inteligente ainda. Mas vamos deixar o outro para lá, pois nem sempre vamos ter essa possibilidade, mas vamos aprender aí com os nossos erros, sem nos culparmos e sem criar aquela imagem de perfeição de que não podemos errar e sem permitir que a culpa nos consuma por um erro que possamos ter deixado acontecer. Um grande abraço, estamos chegando ao fim do nosso curso.